Olá, crianças, tudo bem? Hoje sou eu, tia Carol, quem vai contar uma história para vocês. Hoje é o segundo domingo do mês de maio. Vocês sabem o que nós comemoramos hoje? Isso mesmo, o Dia das Mães. Ou seja, é um dia em que nós homenageamos as mamães por tudo que elas fazem por nós. Pelo amor, pelo cuidado, pelas brincadeiras e principalmente pelo exemplo que elas são para as nossas vidas. A Bíblia nos conta diversas histórias sobre mamães tementes a Deus, como por exemplo, Sara, Ana, Maria e várias outras, cujas histórias vocês aprenderam na escola bíblica dominical. Hoje, nós vamos aprender a história de uma mamãe do Antigo Testamento. Nós não sabemos o nome dela, mas a Bíblia nos diz que ela amava muito, muito o seu filho. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Então, juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos. Papai do céu, muito obrigada por este momento em que iremos estudar a tua palavra, a Bíblia. Por favor, nos ajude a compreender os teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. O título da nossa lição é Decisão Difícil? O exemplo de uma verdadeira mãe. Essa história está descrita na Bíblia, no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 3 a 28. Depois que o rei Davi morreu, o seu filho Salomão se tornou o rei de Israel. Uma noite, enquanto Salomão dormia, ele teve um sonho. Nesse sonho, Deus disse o seguinte: Salomão, o que você deseja? Seja o que for, eu te darei. Salomão orou e disse: Senhor, eu me tornei rei, mas sou ainda tão inseguro. Eu desejo ser um rei bom e justo para o povo. Por favor, me conceda um coração sábio, justo, compreensivo, para que eu possa governar as pessoas. Me ajude a saber o que é certo e o que é errado quando as pessoas precisarem da minha ajuda. Deus ficou muito feliz por Salomão ter pedido um coração compreensivo e sábio para ajudar as pessoas. E por isso, Deus abençoou o rei Salomão. De fato, ele era um rei muito sábio e as pessoas sempre o procuravam para pedir conselhos. Por exemplo, quando duas pessoas discutiam, elas procuravam o rei para que ele analisasse a situação e decidisse quem é que estava certo, quem é que estava falando a verdade. E o rei Salomão sempre tinha uma resposta justa e sábia. Um dia, duas mulheres foram procurar o rei Salomão. A situação era a seguinte: cada mulher tinha tido um bebezinho, mas infelizmente um tinha morrido. Uma mulher afirmava que os bebês tinham sido trocados e que ela era a mãe do bebezinho sorridente que estava vivo. A outra mulher dizia que não, que os bebês não tinham sido trocados e que ela que era a mãe do bebê. Elas estavam discutindo bastante. Como elas moravam sozinhas em uma casa, ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, ou seja, ninguém sabia realmente quem era a mãe do bebê. Mas uma delas estava mentindo, e o rei Salomão precisava então descobrir quem estava falando a verdade. O rei Salomão, então, teve uma ideia para descobrir quem era a verdadeira mãe do bebê. Ele decidiu fazer um teste com aquelas duas mulheres. Ele chamou um dos seus servos, um dos seus ajudantes, pediu uma espada e disse: Já que as duas mulheres afirmam que são mães do bebê, vamos então dividir o bebê ao meio e dar uma metade para cada uma delas.
Estranho isso que o rei Salomão disse, não é? Afinal de contas, se o bebê fosse dividido ao meio, isso significa que o bebê iria morrer. Mas calma, fiquem calmos. O rei Salomão sabia disso. Mais importante, ele sabia que a verdadeira mãe do bebê não iria permitir que isso acontecesse, porque uma verdadeira mãe ama e protege o seu filho. Era apenas um teste para ver realmente quem era a mamãe do bebê. O que vocês acham que aconteceu? Por incrível que pareça, uma mulher ficou calada, não disse nada. Mas a outra mulher, quando ouviu aquela frase do rei, ela começou a chorar e disse: "Não, por favor, não faça isso. Eu prefiro entregar o meu filho para outra mulher do que vê-lo morrer dessa forma. Por favor, não machuque o meu bebê." Naquele momento, o rei Salomão soube que ela, aquela mulher que protegeu e chorou pela criança, era a verdadeira mãe do bebê, pois essa era a atitude de uma verdadeira mãe, que ama e protege o seu filho. Graças à sabedoria do rei Salomão, mamãe e bebê puderam voltar a ficar juntos. As palavras do rei evidenciaram o amor daquela mãe. A Bíblia inclusive diz: o amor daquela mãe aumentou pelo seu filho. As nossas mães são presentes de Deus para as nossas vidas. Todos os dias são especiais com elas. Então, hoje, nós aproveitamos para dizer Feliz Dia das Mães! Vamos fazer uma oração? Para agradecer a Deus pelo seu cuidado com as nossas mamães e conosco? Então, novamente, juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos. Deus querido, muito obrigada por nos amar, tanto que o Senhor nos concedeu as nossas mamães, amorosas e cuidadosas. Por favor, Senhor, cuida de todas as mamães, que elas sejam verdadeiros exemplos para as nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Crianças, 2 avisos. Primeiro, não esqueçam de fazer as atividades da lição, que foram enviadas para vocês pelo WhatsApp. E segundo, e mais importante ainda, não esqueçam de dar um beijo e um abraço nas mamães de vocês pelo Dia das Mães, ok? Um beijinho e um abracinho para cada um de vocês. Tchau!